Caraca, moleque, estamos aí em mais um vídeo. Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a definição e a divisão da química. Por que química, né? Química é uma ciência, né, como várias outras, que estuda os materiais e suas propriedades. Aí você vai me falar, professor, para que eu vou usar química na minha vida? A química está na sua vida, está presente na sua vida. Sua vida faz parte da química. Então, quando você entende mais a química, você entende mais a sua vida e o mundo ao seu redor. Se você não dá valor a isso, é como uma pessoa que não sabe escrever e não liga para aprendizado da escola, certo? Então vamos supor, antes de você aprender a ler e escrever, você olhava o mundo de um jeito. Você olhava um outdoor, olhava uma placa, olhava ali várias informações, você enxergava, mas isso era limitado, certo? Agora que você aprendeu a escrever, quando você aprendeu a escrever, o que aconteceu? Você conseguiu olhar o mundo de uma forma diferente. Você se tornou uma pessoa um pouco mais consciente das coisas ao seu redor. Você pode ler ali vários conteúdos sem limitações alguma. A mesma coisa acontece com a química, certo? A química vai abrir seu pensamento para enxergar o mundo ao seu redor de uma forma diferente. Não necessariamente você vai se tornar um químico, mas você vai enxergar as coisas ao seu redor de uma forma um pouco mais científica, de uma forma um pouco mais consciente. Esse é o intuito da aula de hoje. Vamos lá então. Então, quando eu for falar para vocês de transformações, é o que? É mudança, certo? É mudança de característica, mudança nas propriedades, tudo bem? Vamos lá então pensar aqui no olhar da química. Eu posso analisar a química no modo macroscópico. O que quer dizer macroscópio? Macroscópico é algo que você consegue ver com seus olhos, algo que você consegue reparar ali, né? Sua visão consegue enxergar. Então, se eu olho, vou dar um exemplo para vocês aqui fácil, né? Você olha ali o mármore. Mármore, né? Você pode olhá-lo e perceber que você pode fazer reações químicas com ele. Ao aquecer o mármore ou carbonato de cálcio, que é o exemplo do vídeo aqui, você consegue perceber que ele vai se transformar em outras substâncias, né? Um pó branco, né? Também chamado de cal virgem, e também libera gás carbônico. Essa transformação pode ser estudada na química. Ali está o macroscópio. Infelizmente, a gente não consegue, toda vez que vai demonstrar um experimento, né, uma reação, não tem como a gente demonstrar ali ao vivo. Por isso que nós usamos também a linguagem simbólica, certo? Então, através da linguagem simbólica, conseguimos ali reparar o que está acontecendo. Aqui, por exemplo, eu posso dizer, né, que o carbonato de cálcio, que é sólido, ele vai se decompor em óxido de cálcio, que é a cal viva, ou cal virgem, e gás carbônico, tudo bem? Aqui também nós podemos perceber que tem uma forma de representar que a gente chama de submicroscópico. Por que submicroscópico? Porque as definições, né, as escalas que nós trabalhamos é abaixo de 1 nanômetro, são escalas muito pequenas. Os microscópios não conseguem observar, diferente das células, as células conseguem ser, algumas células conseguem ser observadas ali por um microscópio. Os átomos já têm, os átomos, moléculas, a gente já tem essa certa limitação, eles são abaixo desse nível aí, bem menores. Vamos imaginar então, imagine uma pessoa como uma casa, certo? Essa pessoa sendo a casa, as células dessa pessoa seriam as paredes. Cada parede de uma casa seria uma célula, certo? Os átomos seriam cada um dos tijolos. Esses tijolos seriam, que a gente chama, da parte submicroscópica, tudo bem? Então essa é uma das definições. A química também está envolvida com energia. Energia não é tão fácil de ser definida, mas energia é a capacidade de fazer um trabalho, né? Eu estou pegando o exemplo do Goku, né? Não sei se vocês gostam do Dragon Ball Z, eu gostava muito no tempo de escola. Então dá um exemplo ali. Energia, então, é a capacidade de realizar um trabalho. A energia, né, ela, na verdade, ela pode ser transformada, mas nunca perdida. Energia, nós temos exemplos aqui, como energia química, energia térmica, energia luminosa, energia elétrica e energia mecânica, certo? Então, esses exemplos de energia também vão ser estudados melhor nas aulas de física, mas é bom saber que nos processos químicos também envolvemos energia, ou ganho ou perda de energia.
Outra coisa também que é muito importante em relação à definição da química é a relação de você entender o que é uma matéria, o que é uma substância e o que é um elemento. Tudo bem? Vou dar um exemplo que fica muito mais fácil para compreender. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então vamos pegar um exemplo. Eu falo para você de uma laranja, certo? Uma laranja, eu posso falar que tem matéria, por quê? Porque eu posso colocar laranja na balança e vai dar um valor ali diferente de zero, né? Vai dar um valor possível. Então, ali eu posso dizer que a laranja tem massa. A laranja também ocupa um lugar no espaço, ela tem volume. Então, eu posso ser estudada, a laranja pode ser estudada na química. Professor, mas química só não estuda aquelas coisas complexas, aquelas coisas que fazem mal para a saúde, aquelas coisas que são danosas à saúde? Muito pelo contrário. Existe a parte da química que estuda os processos industriais, mas também existe a química da natureza, certo? A química é viva, está em todos os ambientes. Tendo massa e ocupando lugar no espaço, pode ser estudado na química. Então, professor, qual é o exemplo de algo que não possui massa nem ocupa lugar no espaço? Vou dar um exemplo fácil para vocês. Imagine assim, eu falo para vocês, ou você mesmo diz, fala assim, passou o Dia das Mães. Você chega e fala assim, eu morro de amor por minha mãe. Eu tenho um amor muito grande por minha mãe. Um amor do tamanho do universo, certo? Esse amor, por mais que você fale que é do tamanho do universo, é sentido figurado. Por quê? O amor não ocupa lugar no espaço. O amor eu não posso colocar na balança e dar um valor diferente de zero. Então, o amor, nesse caso, não pode ser estudado na química, tudo bem? Eu falo para você amizade. Amizade não dá para estudar na química, apesar que, para você estar apaixonado por alguém, por exemplo, ou sentir um afeto por alguém, ocorrem processos metabólicos no seu organismo. Mas daí já é o assunto para as outras aulas. Substância. Substâncias são características da matéria. Então vamos dizer assim, estou lá com a laranja. Na laranja existem diversas substâncias, mas não apenas uma. Você tem o ácido cítrico, você tem a vitamina C, você tem ali a parte, né, do bagaço, né, do composto orgânico nela também, vários compostos orgânicos. Então é uma mistura de várias substâncias. Cada substância é uma característica definida, limitada, com propriedades iguais. Tem água na laranja, tem açúcar na laranja, então a gente vai estudar cada uma dessas características, tudo bem? Então tem as misturas e a gente pode também estudar ali cada uma dessas substâncias. Geralmente na natureza nós encontramos em forma de misturas. Grande parte das coisas que encontramos na natureza é em forma de misturas. Nos laboratórios ou na indústria, nós tentamos sintetizar isso, né? Conseguimos separar cada uma dessas substâncias, como vocês já podem ter comprado uma pastilha de vitamina C. E o elemento químico? O que é o elemento químico? É o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. O que eu posso dizer para vocês? Vamos dar o exemplo ali, né? Ali eu tenho água, certo? No exemplo aqui eu tenho um copo com água. A água, ela é composta, né, uma molécula de H2O. H2O quer dizer o quê? Dois átomos. Em cada molécula de água, eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, certo? Então, todos os átomos que têm a mesma característica ali, 6, né, o mesmo número atômico do oxigênio, eu vou chamar então fazem parte do elemento oxigênio. A mesma coisa com hidrogênio. Os átomos se distinguem através do seu número atômico. Assunto também para as próximas aulas, fiquem tranquilos. Porém, é bom você saber que os átomos são diferentes, né? As partículas, aqueles tijolinhos que eu expliquei para vocês, eles fazem partes ali, cada um tem uma característica. E a gente distingue um por outro através do número atômico. Tudo bem? Outra concepção também, como havia dito, substância pura e misturas. As substâncias puras têm características definidas, propriedades físicas definidas, que vai ser assunto da próxima aula. E as misturas, você vai ter ali o que? Um conjunto, né? Um sistema, uma parte do universo que você pega para analisar. Eu vou pegar, por exemplo, né? Eu vou pegar o exemplo do água com areia e óleo, certo? Cada um deles, cada uma dessas misturas tem propriedades distintas. A água que você bebe, só por motivo de curiosidade, a água que a gente bebe não é uma substância pura, ela é uma mistura.
Imagine como você tem na água H2O e os sais minerais, certo? Então, isso é uma mistura. Você pode analisar cada um dos sais minerais e pode analisar a água pura, que a gente chama de água destilada na química. Como eu diferencio uma substância pura de uma mistura? Aqui tem dois gráficos que vai facilitar para você, você não vai errar isso nunca. Substâncias puras, elas possuem ali propriedades físicas definidas. Então, por exemplo, ali, né, eu tenho o gelo, certo? O gelo é um estado da água, estou pegando o exemplo da água. Quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, ela vai ali ganhar energia, toda a energia que ela receber vai manter a temperatura, certo? Então, independentemente se vocês têm uma pedra de gelo muito grande, uma pedra de gelo pequena, ela está ali, né, no processo de transformação de sólido para líquido, ela está com a temperatura a 0 grau, uma temperatura definida, certo? A mesma coisa que acontece quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso. O nome disso, né, depois vocês vão entender com mais calma, né, a diferença de calor latente para calor específico, certo? Nos próximos vídeos vocês vão aprender isso com mais calma. Já se você reparar uma mistura quando um está se transformando, o outro está ganhando calor ainda. Então você não tem algo definido, certo? Então se você for olhar um gráfico, né, de temperatura aqui em relação ao tempo, você vai perceber que é algo não tão definido, certo? Você tem ali, ó, na passagem do sólido para líquido, você vê uma diferença, certo? Isso é muito importante para você entender a diferença da substância pura com a mistura. Fique tranquilo. Isso daqui também é só uma introdução. Por quê? Nos próximos vídeos nós vamos usar ali, vamos definir com mais calma. Então só anote, só para você não ficar preocupado. Nas próximas aulas você pode ter certeza que você vai entender isso daí, ó, facilmente. Tudo bem? Vamos lá para o próximo. Na ciência, tudo que a gente diz não é achismo, né? Não existe achismo na ciência. Então nós precisamos seguir o método científico justamente para que tenhamos um foco, certo? Então quando algo é dito como a verdade científica, a verdade não existe, é o que? É uma adaptação. Houve um método e esse método é o mais adequado para aquelas dúvidas que nós temos. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Para seguir um método científico, primeiro você faz uma observação. Depois você faz uma pergunta. Será que é isso? Ou será que é aquilo? Você vai fazer uma pergunta simples sobre aquela sua observação. Depois você precisa formular uma hipótese. Isso acontece por algum motivo. Você formula uma hipótese e essa hipótese precisa ser o quê? Comprovada. Só se essa hipótese for comprovada, aí você pode dizer que seguiu o método científico. Se você rejeitou, se essa hipótese foi rejeitada, você tem que formular novas hipóteses. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho um balão, certo? E esse balão está contendo gás hidrogênio, o mesmo hidrogênio lá que está presente na água, H2O, só que aqui ele só está numa forma diatômica, dois átomos de hidrogênio ligados. Eu faço uma observação, eu fiquei com uma dúvida aqui. Será que o hidrogênio ele é inflamável? Será que o hidrogênio ele é explosivo? Será que isso pode acontecer? Eu fiz uma pergunta, né? Então, vou formular uma hipótese. Na minha hipótese, ele não é explosivo. Formei uma hipótese aqui. Será que ele não é? Adianta só falar que não? Não, eu preciso o quê? Conduzir a experiência. Então vamos conduzir essa experiência. Vamos dar uma observação. Vou pegar e vou... Olha só o que aconteceu. Aconteceu que ele explodiu. É inflamável. Se ele é inflamável, logo a minha hipótese foi rejeitada. Eu vou ter que fazer uma nova hipótese. A hipótese é que, sim, ele é inflamável. E isso, pela experiência, eu posso comprovar. Tudo bem? Esse só foi um exemplo, mas bem simples. Mas você pode ver isso no decorrer que funciona da mesma forma. Tudo bem? Vou falar agora para vocês sobre a divisão da química, né? Porque a química, se vocês perceberam, é uma disciplina que tem
diversas finalidades, né? Tem uma ampla utilização. Então, eu vou falar para vocês das principais áreas da química. A química, nós podemos falar da química inorgânica, que cuida dos compostos ali que não tem carbono, né, com algumas exceções, vocês vão entender isso com mais facilidade depois, mas a gente pode dizer que são os compostos de origem mineral, a grosso modo, por enquanto, né? Depois vocês vão entender melhor o que é a química inorgânica. A química orgânica, ela é a química dos compostos de carbono, certo? A química ali dos derivados de carbono. Você vai entender isso com mais calma, não fique preocupado, é só para você ter uma noção, certo? São duas áreas muito grandes na química. A bioquímica, né, são os processos, estuda os processos químicos que existem nos seres vivos, né, no meio vivo. Então, toda vez que você, mesmo que você é um aluno, um ótimo aluno de biologia, você vai precisar entender um pouco de química também, para você entender os processos metabólicos de um ser vivo. Físico-química é a parte da química que está mais ligada com a física. Química e física são muito ligadas. Você vai ver ali no decorrer das aulas. E a química analítica é outro exemplo, existem vários outros exemplos, mas a química analítica em relação às análises, né? A análise experimental, a análise dos processos químicos, tudo bem? Então, muitos dos conteúdos que eu passar para vocês vão estar relacionados com alguma área da química ali, eu vou sempre mencionando e citando, tudo bem? Espero que vocês não tenham ficado nervosos, isso aqui é só uma introdução, é só para facilitar a sua compreensão. Professor, é muito conteúdo, fica tranquilo. Eu vou deixar alguns sites aqui para vocês, para que vocês possam se consultar com calma. Então, ficou com dúvida em alguma coisa? Ficou com algum problema? Professor, isso conta essa parte, anota, fica tranquilo, tá bom? Aqui tem uma lista de sites que são sempre bons para você entender um pouco da química do ensino médio, mas você também pode se aprimorar, nada te impede. Bons estudos aí para você, tá bom? Espero que vocês gostem e tem mais coisas esperando para vocês. Tchau!